Olá pessoal, beleza? Como promessa é dívida, nesse vídeo de hoje eu vou resolver mais 10 questões da prova da Polícia Militar do Espírito Santo para o cargo de soldados combatentes, prova que ocorreu no ano de 2013. Então, esse aqui é o segundo vídeo de uma série que vai ter 3 vídeos, ainda vão faltar mais 10 questões dessa prova que eu vou publicar no próximo vídeo. Se você não faz ideia sobre o que eu estou falando, eu vou deixar aqui em cima, vai aparecer aqui agora, pode aparecer, o link das 10 primeiras questões dessa prova, que eu já publiquei, né? Então, se você estiver pegando esse vídeo agora, vai lá no primeiro vídeo com as 10 primeiras questões dessa prova e a partir desse vídeo aqui eu vou resolver mais 10 questões, as questões que vão de 51 a 60, beleza? É sempre bom lembrar, se você curtir as explicações que eu vou deixar nesse vídeo, deixe o seu joinha, beleza? Compartilhe o vídeo com aquela pessoa que você quer que passe no concurso com você, ou então aqui no canal tem os vídeos das questões do Enem. Então, se você sabe de alguém que vai fazer a prova do Enem, pode indicar o canal para essa pessoa, beleza? Compartilha o vídeo e o canal com aquela pessoa que você quer ajudar no estudo da matemática, beleza? No mais, se tiver dúvidas nas questões, deixa suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Comenta aí também qual dessas questões você achou a questão que é a questão mais difícil da prova, né? Porque aí eu vou enfatizar nos próximos vídeos, né, o raciocínio que as pessoas tiverem maior dificuldade. Comenta também as questões que você achar mais fáceis, beleza? Vamos começar então? Essa primeira questão dizia: uma equipe composta por 12 operários, trabalhando 10 horas por dia, realiza determinada obra em 45 dias. Considerando-se o mesmo ritmo de trabalho, se essa equipe fosse constituída por 15 operários e a carga horária de trabalho fosse de 8 horas por dia, a mesma obra seria realizada em quantos dias? Bom, então aqui essa é uma questão típica que envolve regra de 3 composta. Então vamos colocar os dados que o problema nos deu. O problema nos falou que 12 operários trabalhando 10 horas por dia gastam 45 dias para realizar uma obra. Se houvesse 15 operários trabalhando 8 horas por dia, quantos dias esses operários gastariam para realizar a mesma obra? Então, a gente tem uma regra de 3 com 3 conjuntos de termos, não é? Então, a gente tem uma regra de 3 composta. Quando a gente tem uma regra de 3 composta, a gente tem que ver a relação entre cada um dos conjuntos de termos e o conjunto de termos contendo o x. Beleza? O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui, então, a relação entre os operários e os dias. Se a gente tiver mais operários, ou se a gente tiver menos operários, se a gente tiver menos operários trabalhando, a gente vai gastar mais ou menos dias para realizar a obra. Se tiver menos operários, a gente vai gastar mais dias para realizar a obra, concorda? Então, com menos operários, a gente gasta mais dias para realizar a obra. Se a quantidade de horas trabalhadas diminuir por dia, então se eles trabalharem menos horas por dia, a quantidade de dias que vão ser gastos vai ser maior também, não é? Então é uma relação também inversa, entendeu? Se tiver mais operários, vai gastar menos dias. Se tiver menos operários, vai gastar mais dias. Se trabalhar mais horas por dia, vai gastar menos dias. Se trabalhar menos horas por dia, gastam-se mais dias. Beleza? Então, esses dois conjuntos de termos têm uma relação inversa com o número de dias que vai gastar para fazer a obra. A partir dessas setinhas, a gente vai construir uma equação. Beleza? Então, eu vou pegar aqui, ó, de cima dividido pelo de baixo, vezes o de cima dividido pelo de baixo, vai ser igual ao de baixo dividido pelo de cima. Só seguir o sentido das setas, ok? Então, a gente vai ter 12 dividido por 15, aqui, 12 dividido por 15, vezes
10 dividido por 8 é igual a x dividido por 45, de baixo para cima, ok? Seguindo o sentido das setas que a gente colocou, beleza? Então, sempre que tiver uma regra de 3 compostas, você vai resolver assim. Segue o sentido das setas, multiplica os conjuntos de termos e iguala ao conjunto de termos que tiver o x, beleza? Aí a gente pode resolver aqui agora a equação para achar o valor de x. A gente pode simplificar aqui ó, por 3, por exemplo, 12 dividido por 3 dá 4, 15 dividido por 3 dá 5. Aqui essa outra fração a gente pode simplificar por 2, 10 dividido por 2 dá 5, 8 dividido por 2 dá 4. Isso vai ser igual a x dividido por 45. Aqui eu posso simplificar, não posso? 4 dividido por 4 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1. Né? Se está tudo multiplicando aqui, ó, eu posso simplificar. Então, eu vou ter 1 é igual a x sobre 45. Passo esse 45 que está dividindo aqui, para o lado de cá ele vai passar multiplicando. Então, eu vou ter 1 vezes 45 igual a x. Isso indica que x é igual a 45. 45 o quê? 45 dias, beleza? Então, essa é a resposta da questão. Seria a letra D, que diz que esses operários vão gastar 45 dias para realizar a obra nessa condição aqui, ok? Essas questões envolvendo regra de 3 composta, muitas vezes caem nesses tipos de concursos públicos. Por isso, eu vou deixar aqui para você o link de uma outra questão envolvendo regras de 3 composta para você treinar esse tipo de raciocínio, beleza? É muito importante, eu sempre digo, treinar esse tipo de raciocínio, não é? Então, você clica aqui, se você estiver acessando de um computador, se você estiver acessando do celular, eu vou deixar o link da questão na descrição dos comentários, ok? Na descrição do vídeo, desculpa. Então, clica, vê a outra questão e tenta resolver a outra questão. E aí, depois você confere no vídeo se você acertou ou não, beleza? Porque é treinando esse raciocínio que você vai pegar a manha da questão, ok? Vamos para a segunda questão. Essa questão dizia, Laura cultiva flores em um canteiro com formato de semicírculo, cujo diâmetro mede 16 metros. A área ocupada por esse canteiro é igual a quanto? Bom, então, a gente tem um canteiro com formato de semicírculo e sabe o diâmetro desse canteiro, que é 16 metros. Então, a gente tem aqui o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, certo? Então, o diâmetro de um círculo é igual a 2 vezes o raio. O diâmetro é o dobro do raio, ok? Se o diâmetro é o dobro do raio, o raio é o diâmetro dividido por 2. Eu pego esse 2 que está multiplicando o raio, passo para cá, ele vai passar dividindo. Então, o raio é igual a metade do diâmetro. A gente sabe que o diâmetro desse canteiro mede 16 metros. 16 dividido por 2 dá 8 metros. Beleza? Aí, agora, a gente precisa calcular a área. Não é? Ele quer saber a área ocupada por esse canteiro. O canteiro é um semicírculo, né? Qual que é a área do círculo? A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado, não é? A área do círculo, π vezes o raio ao quadrado. Se a gente tem um semicírculo, a gente vai ter metade do círculo, ou seja, a gente vai ter metade dessa área. Então, a área do semicírculo vai ser π vezes r ao quadrado dividido por 2, entendeu? Semicírculo, metade do círculo. A gente tem o valor do raio? Tem. A gente calculou que o raio é 8, é metade do diâmetro. Então, a gente consegue calcular a área desse semicírculo. Né? A área do semicírculo vai ser π vezes o raio, que é 8 ao quadrado, dividido por 2. 8 ao quadrado dá 8 vezes 8, 64. Né? Então, vou ter π vezes 64 dividido por 2. 64 dividido por 2 dá 32π. Beleza? Essa seria a resposta da questão, seria a letra D. Não sei se essa questão foi anulada ou não, porque a gente tem aqui um problema na unidade de medida. Ele fala que o diâmetro do canteiro foi era de 16 metros e as respostas são dadas em centímetros quadrados. Não sei se vocês repararam isso. Não é? Então, nesse caso,
talvez essa questão possa até ter sido anulada. Eu não tenho o gabarito oficial dessa prova, eu tenho só o gabarito preliminar, então não sei te dizer se essa questão foi anulada. Se tiver notícia se essa questão foi anulada ou não, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente, beleza? Dúvidas? Em caso de dúvidas, também pode perguntar, ok? Vamos para mais uma questão. Essa questão era basicamente sobre funções do segundo grau. Assinale a alternativa correta. Vamos rever então, e todas as alternativas, com exceção da letra C, envolviam equações do segundo grau. Y igual a x ao quadrado mais 2x, y igual a x ao quadrado mais 3x mais 5, x ao quadrado mais 25 igual a 0 e por aí vai, né? Só essa letra C que era uma equação do primeiro grau. O que a gente tem? Quais são as condições que a gente tem envolvendo funções do segundo grau, né? Então, uma equação, uma função do segundo grau é escrita como y é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Quando a gente tem uma equação assim, a gente tem uma função assim, como vai ser o gráfico dessa função? Vai ser uma parábola. Lembra disso? Então, o gráfico de uma função ou uma equação do segundo grau é uma parábola. Essa parábola vai passar pelo eixo y em qual ponto? Vai passar pelo eixo y no ponto C, beleza? Então, o valor de C indica o local em que a parábola corta o eixo y. Em relação à concavidade da parábola, né? Antes a gente tem a parábola aqui, ó, desenhar assim, né? A concavidade é esse buraco da parábola, né? Em relação à concavidade da parábola, a gente pode determinar se a concavidade está voltada para cima ou se a concavidade está voltada para baixo. É o valor de A que vai nos dizer se a concavidade está voltada para cima ou para baixo. Se o valor de A for maior que 0, a concavidade da parábola está voltada para cima. Se A for menor que 0, a concavidade da parábola está voltada para baixo. Outra coisa que a gente pode determinar é o número de raízes reais de uma função, né, de uma equação do segundo grau. Para a gente determinar o número de raízes, a gente tem que saber o valor do delta, né? Se o delta for maior que 0, essa equação vai ter duas raízes reais diferentes. Se o delta for igual a 0, essa equação vai ter uma raiz real, ou seja, vai ter duas raízes iguais, uma raiz só, né? Se o delta for menor que 0, essa equação não vai ter raízes reais, ok? Por fim, a gente pode determinar a soma das raízes dividindo menos b, menos esse termo aqui, por a, beleza? Então, quando a gente faz menos b sobre a, a gente tem o valor da soma das raízes dessa equação. O produto das raízes é c sobre a, né? Mas não vem ao caso para essa questão. Então, sabendo-se desses conceitos de função do segundo grau, equação do segundo grau, se você tiver dúvidas, procura na internet, né, que tem vários links disponíveis para você rever esses conceitos, ok? A gente tem que pegar cada uma das opções e analisar. O gráfico da função y igual a x ao quadrado mais 2x não intercepta o eixo y. Onde que a parábola vai interceptar o eixo y? Vai interceptar o eixo y no ponto C. Nessa equação aqui, qual que é o valor de C? Se o C não está sendo, o C é o valor que não está junto com o x, né? Não tem x associado, então esse seria o valor de C. Se o C não está sendo mostrado aqui, o valor de C é 0. Isso indica que a parábola vai interceptar o eixo y no ponto 0, né? Então, essa parábola, esse gráfico vai interceptar y no ponto em que y for 0, ok? Então, essa aqui está errada. O gráfico da função y igual a x ao quadrado mais 3x mais 5 possui concavidade para baixo. O que determina a concavidade? É o valor de A. A concavidade para baixo vai ser se o A for menor que 0. Qual que é o valor de A aqui? O valor de A, o A é o que está associado ao x ao quadrado, ele é mais 1. Se o A vale mais 1, a concavidade dessa parábola está voltada para cima,
né? Então, essa aqui também está errada, beleza? O gráfico da função y igual a 5x menos 7 é decrescente. Nesse caso, a gente tem uma função do primeiro grau. Quando a gente tem uma função do primeiro grau, a gente vai saber se ela é crescente ou decrescente a partir do valor que está associado ao x, a partir do a, beleza? Quando esse valor associado ao x for positivo, essa função vai ser crescente. Quando esse valor for negativo, é que essa função vai ser decrescente. Então, aqui o valor associado ao x é positivo, logo essa função é crescente, beleza? Se ela é crescente, essa opção está errada também, né? Então, função decrescente para função decrescente, o a tem que ser menor que zero. A equação x² mais 25 igual a zero possui duas raízes reais e diferentes. Como que a gente sabe se essa equação tem o número de raízes dessa equação? A gente pode fazer isso calculando o delta, não é? Então, se o delta for maior que zero, ela vai ter duas raízes reais diferentes. Vamos calcular o delta? Então, o delta é igual a b². Qual que é o valor de b? b é o valor que está associado ao x, sozinho, né? Não tem ele aqui. Então, b vale 0. 0² é 0. Menos 4 vezes a, o a vale 1, vezes c. O c vale 25, né? Então, menos 4 vezes 25 dá menos 100. Então, o delta é um número negativo. Se o delta é um número negativo, essa equação não tem raízes reais, ok? Não tem raízes reais. Logo, essa opção também está errada. Por fim, a última opção, que deve ser a certa, ela diz que a soma das raízes dessa função é igual a 3. Como que a gente calcula a soma das raízes? Menos b sobre a. Então, vamos calcular a soma. A soma é menos b, ou seja, menos 3, menos b. O b não é menos 3, então menos 3, dividido por a, dividido por 1. Menos 3 dá mais 3. 3 dividido por 1 dá 3, né? Ele fala que a soma é igual a 3, então tá certinho, beleza? Então essa é a resposta da questão, é a letra E, ok? Dúvidas? Em caso de dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Para essa questão, também vou deixar o link aqui de outra questão para você treinar. Para essa questão, eu acho que eu consigo deixar o link aqui em cima também. Aí, se você estiver acessando do celular, você consegue clicar aqui em cima. Pode aparecer. Apareceu? Clicar ali. E aí você vai ser redirecionado para outra questão envolvendo funções do segundo grau, ok? Equações do segundo grau. Esqueci de dizer, se você ainda não está inscrito no canal e quiser se inscrever para receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo, aqui do lado ó, tem um bonequinho aqui do lado direito, só clicar nesse bonequinho que você consegue se inscrever no canal, certinho? Vamos para mais uma questão? Essa questão dizia, para realizar o teste físico em um determinado concurso da PM, os candidatos devem correr ao redor de uma praça circular, ou seja, um círculo, cujo diâmetro mede 120 metros. Uma pessoa que dá 9 voltas ao redor dessa praça percorre quantos metros? Bom, a gente tem novamente o diâmetro. Qual que é a relação do diâmetro com o raio? O diâmetro é o dobro do raio, certo? Então, diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Para a gente calcular o raio, a gente vai pegar o diâmetro e dividir por 2. O diâmetro não é 120, então vai ser 120 dividido por 2. 120 dividido por 2 dá 60. O raio dessa praça mede 60 metros, certo? Quanto que uma pessoa percorre ao redor de uma praça, ao redor dessa praça, em metros? O valor, né, o número de metros que a pessoa percorre ao redor da praça equivale ao perímetro dessa praça, ou seja, o perímetro desse círculo. Como que a gente calcula o perímetro? Uma volta é igual ao perímetro. O perímetro do círculo é igual a 2 vezes π vezes o raio, certo? Então, para a gente saber quanto a pessoa anda ao redor da praça, a gente tem que calcular o perímetro desse círculo, ou seja, o perímetro dessa praça, 2πr.
2 vezes π, ele mandou considerar o π como sendo 3, ou seja, 2 vezes 3, vezes o raio. O raio a gente calculou, é 60, certo? Então, a gente vai ter 2 vezes 3, 6. 6 vezes 60 dá 360. Então, quando a pessoa dá uma volta nessa praça, ela anda 360 metros. Mas ele quer saber quanto ela anda em uma volta? Não, ele quer saber quando a pessoa percorre a praça 9 vezes, ou seja, dá 9 voltas. Então, a gente tem que multiplicar esse valor por 9. Né? 9 voltas é igual a 9 vezes o perímetro, dá 9 vezes 360. 9 vezes 360 dá 3.240 metros. Essa é a resposta da questão. Seria a letra B. Entendeu? Dúvidas? Em caso de dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários que eu tento te ajudar, né? Se você não tiver entendido. Ok? Vamos para mais uma questão? Essa questão é um probleminha típico de concurso, né? Ela diz assim: Altair nasceu quando Thales tinha 7 anos. Hoje, o produto de suas idades é igual a 98. Thales tem quantos anos? Bom, então, quando o Altair nasceu, o Altair tinha idade 0. O Thales já tinha 7. Quando o Altair fez 1 ano, o Thales tinha 7 mais 1, 8. Quando o Altair fez 2 anos, o Thales tinha 2 mais 7, 9. Né? Então, a gente pode seguir esse raciocínio. Supondo que o Altair tinha x anos de idade, o Thales vai ter sempre x mais 7, ou seja, o Thales é 7 anos mais velho que o Altair. Beleza? O problema fala que o produto, o que é o produto, gente? Produto é o resultado da multiplicação. Então, o produto das idades dos dois é igual a 98. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Multiplicar o x pelo x mais 7. Essas aqui não são as idades dos dois? Não falei que o Altair tinha x anos e o Thales tinha x mais 7? Vou multiplicar os dois e vou igualar a 98, né? Porque o problema falou que existe essa relação. Então, x vezes x mais 7 igual a 98. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 7 dá 7x. Esse 98 que está positivo passa para o lado de cá, ele vai passar negativo, então vai ficar menos 98. Isso vai ser igual a 0. Aqui a gente tem uma equação do segundo grau. Como que a gente faz para saber o valor de x? Basta a gente calcular as raízes dessa equação. Né? Então, primeira coisa, vamos tirar o delta, certo? Delta é b ao quadrado, 7 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, o a é 1, vezes o valor de c, vezes menos 98. Né? 7 ao quadrado dá 49, 7 vezes 7, 49, menos com menos dá mais, 4 vezes 98, 392. 49 mais 392 dá 441. Para a gente calcular o x, a gente vai fazer menos b, ou seja, menos 7, mais ou menos raiz do delta, raiz de 441, dividido por 2 vezes a, dividido por 2 vezes 1. Não é? Então, a gente vai ter menos 7, mais ou menos. Raiz de 441 dá 21. Para você fazer rápido isso aqui, bastava você lembrar. Qual que é a raiz de 400? É 20. Né? Então, se você pegar o 20, que é um valor de referência, né? Você pode trabalhar com esses números. 20, 30. Né? De 30 vai ser 900. Né? Então, se você pegar o 20, daria 400. Então, a raiz de 441 era o número próximo de 20. Aí, você podia testar o 21. E aí você ia perceber que 21 vezes 21 dá 441. Né? Então, menos 7 mais ou menos 21 dividido por 2. Se for menos 7 mais 21 dividido por 2, a gente vai chegar na resposta de x igual a 7, mais 7. Né? Se for menos 7 menos 21 dividido por 2, a gente vai chegar na resposta de menos 14. Como uma pessoa não pode ter menos 14 anos, a gente vai ficar com o valor de x igual a 7. Então, se o x é igual a 7, o Altair tem 7 anos. Mas ele quer saber qual é a idade do Altair? Não, ele quer saber a idade do Thales. O Thales tem x mais 7. Né? Então, o Thales tem x mais 7. A gente pegou o valor de x como 7. Então, 7 mais 7. 7 mais 7 dá 14. A idade do Thales é de 14 anos. Beleza? Dúvidas? Em caso de dúvidas,
escreve aqui para mim que eu tento te ajudar, aqui embaixo nos comentários do vídeo, ok? Vamos para mais uma questão. Ó, esqueci de fazer animação aqui, perdão, não vai interferir não. Determinada cultura de bactérias, quando submetida à experiência em laboratório, triplica sua população a cada 5 minutos. Considerando uma população inicial de 4 bactérias, ao final de uma experiência com duração de 3/4 de hora, haverá quantas bactérias? Então, você tem lá 4 bactérias e a cada 5 minutos esse número triplica, né? Então é multiplicado por 3, beleza? Então, ele fala que o experimento durou 3/4 de hora. Quantos minutos tem 3/4 de hora? 3/4 de 1 hora não são 60 minutos? 3/4 de 60, 3/4 vezes 60. 3 vezes 60 dividido por 4 dá 45 minutos. Isso indica que o experimento durou 45 minutos. Durante esses 45 minutos, então, ele vai começar com 4 bactérias, aí passaram 5 minutos, ele vai ter 3 vezes 4 bactérias, certo? Mais 5 minutos, ele vai ter 3 vezes 4 bactérias, ou seja, 3 vezes esse valor anterior. Passou mais 5 minutos, ele vai multiplicar esse valor aqui, 3 vezes 3 vezes 4, por 3 de novo. E ele vai multiplicando assim até chegar nos 45 minutos, né? Quando chegar lá no fim dos 45 minutos, ele vai ter, então, 3 elevado a x vezes 4, né? 3 vezes 3 vezes 3 é 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3 é 3 elevado ao quadrado, né? Aqui a gente tem 3 elevado a 1. Então, vou ter 3 elevado a 1, depois 3 elevado a 2, depois 3 elevado a 3. No fim dos 45 minutos, ele vai ter 3 elevado a x. Qual que é esse valor de x? Esse valor de x corresponde ao número de intervalos de 5 minutos que vão existir dentro dos 45 minutos, concorda? Né? Então, por exemplo, se tiver um intervalo, vai ser 3 elevado a 1. Se tiver 2 intervalos, vai ser 3 elevado a 2. Se tiver 3 intervalos, 1, 2, 3, vai ser 3 elevado a 3 vezes 4. Se tiver x intervalos, vai ser 3 elevado a x vezes 4. Beleza? Quantos intervalos de 5 minutos tem em 45 minutos? Basta a gente dividir 45 por 5. 45 dividido por 5 dá 9. Então, vão existir 9 intervalos de 5 minutos. Então, qual que é o valor de bactérias depois dos 45 minutos? Vai ser 3 elevado a 9 vezes 4. Beleza? Então, depois de 45 minutos, a gente vai ter 3 elevado a 9 vezes 4. 3 elevado a 9 dá 19.683. Era só você fazer 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes. Beleza? Isso vai dar 19.683 vezes 4. Isso dá 78.732 bactérias. Então, essa é a resposta da questão. Seria a letra C. Ok? Essa é uma questão que envolve os conceitos de progressão geométrica. Eu não falei, né, não usei a fórmula de progressão geométrica, preferi explicar o raciocínio para você, né, porque dá para você fazer a questão sem ter que decorar a fórmula de progressão geométrica, mas se você gosta de decorar a fórmula de progressão geométrica e pegasse a fórmula de progressão geométrica, você ia chegar exatamente nesse mesmo raciocínio aqui. Você ia chegar em 3 elevado a 9 vezes 4, ok? Então, se você quiser resolver usando a fórmula de progressão geométrica, pode ir em frente, vai chegar no mesmo resultado, beleza? Vamos para mais uma questão, então. Essa questão dizia: Clarence desenhou o triângulo determinado pelas coordenadas dos pontos cartesianos A, 7, 5, B, 3 e 2 e C, 7 e 2. Ao calcular a área e o perímetro desse triângulo, os valores obtidos foram respectivamente. Quando a gente tem aqui os pontos cartesianos, primeiro a gente tem o valor do x e depois a gente tem o valor do y, certo? Vamos desenhar então o plano cartesiano, né, para a gente posicionar esses pontos. Então, a gente tem aqui o eixo y e o eixo x. O primeiro ponto é o ponto A. Ele vai estar no x igual a 7
no y igual a 5. Então, a gente tem o ponto A, né, no x igual a 7, no y igual a 5. Beleza? A gente tem também o ponto B. O ponto B vai estar no x igual a 3, no y igual a 2. Então, seria mais ou menos aqui. Ponto B no x igual a 3, no y igual a 2. E a gente tem o ponto C no x igual a 7 e no y igual a 2. Então, vai ser aqui, ó, ponto C, x7, y2. Beleza? A partir desses pontos, a Clarence desenhou um triângulo, ok? Um triângulo assim. O que é importante você perceber nesse triângulo? Que esse ângulo aqui é de 90 graus. Por quê? Daqui A e C estão aqui no ponto 7. B e C estão aqui no 2. Né? Então, aqui a gente tem uma perpendicular. Beleza? Certinho? Quanto vale esse lado aqui? Né? Esse lado BC vale 7 menos 3, concorda? 7 menos 3. Se aqui vale 7, aqui vale 3, a gente tem que esse lado todo vale esse menos esse. Então, vale 4. 7 menos 3 dá 4. Ok? Certinho? Quanto vale esse lado aqui? Vale 5 menos 2. Né? Aqui não vale 5 e aqui não vale 2. Então, daqui até aqui vale 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3. Ok? Esse lado aqui a gente sabe quanto vale? Não. Então, esse lado vai valer x. Beleza? A gente não sabe. Tendo aqui, então, que esse é um triângulo retângulo, a gente pode considerar que essa é a altura e essa aqui é a base. Aí a gente pode calcular o quê? Pode calcular, primeiro, a área desse triângulo, né? É um triângulo retângulo. Então, a gente calcula a área. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base a gente considera como sendo 4. A altura a gente considera como sendo 3. Isso dividido por 2. 3 vezes 4, 12. Dividido por 2 dá 6. Então, a área desse triângulo é 6. Beleza? E o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Então, vai ser 3 mais 4, mais esse lado que a gente não sabe, que a gente vai chamar de x. Como que a gente faz para calcular o x? O x vai ser a hipotenusa. Então, a gente usa o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? Então, vou ter x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Né? 4 ao quadrado dá 16. 4 vezes 4, 16. 3 ao quadrado dá 9. Então, x ao quadrado vai ser 16 mais 9, vai ser 25. Quanto que vai ser o x? Vai ser raiz quadrada de 25. Raiz de 25 é 5. Beleza? Então, esse lado aqui mede 5. Ele quer saber o valor desse lado? Não, ele quer saber o perímetro, a soma dos lados. Então, o perímetro vai ser 3 mais 4 mais 5. 3 mais 4 mais 5 dá 12. 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Certinho? Então, a área desse triângulo mede 6 e o perímetro mede 12. Então, a resposta a essa questão é a letra D. Beleza? Ok? Dúvidas? Em caso de dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Para essa questão, também vou deixar o link de uma outra questão com um raciocínio semelhante envolvendo o plano cartesiano e especialmente o cálculo dessas distâncias aqui entre um ponto e outro. Se você tiver tido dificuldades, né, nesse cálculo aqui, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu tento te ajudar. Mas aqui é bem tranquilo, você vê onde está localizado esse ponto no x, onde está localizado esse ponto no x. Para calcular a distância, basta você pegar esse valor e subtrair desse, né? 7 menos 3 dá 4. É esse valor aqui. Para calcular essa distância, é o mesmo raciocínio. Ok? Dúvidas? Caso de dúvidas, comentários. Vamos para mais uma questão. Essa questão envolvia a função do primeiro grau. Então, em linguagem matemática, sempre que relacionamos duas grandezas variáveis, estamos empregando o conceito de função. A função y igual a menos x mais 5 é chamada função polinomial do primeiro grau. E sua representação gráfica é semelhante a quê?
Quando a gente tem uma função do primeiro grau, o gráfico vai ser o quê? Vai ser uma parábola assim? Não, uma parábola de uma função do segundo grau. Quando a gente tem a função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Eu já falei na questão anterior, não é? Então, a gente tem a função do primeiro grau, y igual a x mais b. Né? Então, nesse caso, a nossa função é y igual a menos x mais 5. O valor de a é menos 1, o valor de b é 5. Né? Eu já falei em uma questão anterior que uma função vai ser crescente ou decrescente. A gente determina se uma função é crescente ou decrescente a partir do valor de a. Se a função é crescente, a inclinação da reta vai ser para a direita. Se a função é decrescente, a inclinação da reta vai ser para a esquerda. Ok? Então, se o valor de a aqui é negativo, o a não é menos 1, se o a é menos 1, o a é negativo. A nossa reta vai estar inclinada para a esquerda, ou seja, vai ser uma função decrescente. O que é uma função decrescente? É uma função igual a essa aqui, ó. Quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Então, por exemplo, se o x está aqui baixinho, o y é alto. Se o x está aqui na frente, o x é maior, né? O y é baixo. Isso é uma função decrescente. O valor de y diminui à medida que o valor de x aumenta. Né? O ponto em que essa reta passa pelo eixo y é o valor de b, é o ponto correspondente ao valor de b, ou seja, nesse caso, é o valor 5. Então, b é o ponto em que a reta passa pelo eixo y. Neste caso, a reta corta y em mais 5. Então, para essa função, a gente vai ter uma reta inclinada para a esquerda, igual a essa aqui, né? E essa reta vai passar pelo eixo y no ponto mais 5, ou seja, o y vai ser positivo aqui. Então, a resposta dessa questão seria a letra A, concorda? É uma reta inclinada para a esquerda, não tem nenhuma outra reta inclinada para a esquerda, e aqui está cortando o eixo y num ponto positivo, que seria o mais 5, ok? Poderia ser a letra B? Não. Por quê? Porque aqui a reta está inclinada para a direita. Se ela está inclinada para a direita, né, isso indica que o valor de A é positivo. E a gente sabe que na nossa equação o A vale menos 1, o A é negativo. Então, não pode ser essa aqui. Poderia ser a letra E? Também não. Aqui a reta também está inclinada para a direita. E ainda mais, o valor em que ela corta o eixo y é negativo. E a gente sabe que a nossa reta corta o eixo y num ponto positivo, no ponto mais 5. Poderia ser a letra D? Não, essa aqui é uma parábola, é uma equação do segundo grau. Poderia ser a letra C? Não, aqui a gente tem uma função constante. Para qualquer valor de x, o valor de y é o mesmo. Então, essa equação aqui seria, por exemplo, y igual a 2. Y igual a 2. Então, independentemente do valor de x, não é? O valor de y é o mesmo. Beleza? É uma função constante. Dúvidas? Em caso de dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Para essa questão, deixa o link de uma outra questão envolvendo função do primeiro grau para você treinar esse tipo de raciocínio, ok? Acho que vai aparecer aqui em cima também, tá? Se não aparecer, eu deixo na descrição dos comentários, ok? Vamos para mais uma questão. Essa questão de porcentagem. Questão de porcentagem, muita gente tem dificuldade. Se você tem dificuldade em resolver questões de porcentagem, deixa aqui nos comentários também qual que é a sua maior dúvida, né? Quando tem problemas envolvendo porcentagem, por que você tem dúvida? Conversa aí com a gente, deixa a sua opinião, beleza? Determinado produto custava em maio R$40. No mês de junho, sofreu um aumento de 15% no seu preço de venda. E no mês de julho, sofreu um novo aumento de 18%. Em comparação com o mês de maio, o preço de venda desse produto em julho sofreu um aumento de quantos por cento? Bom, então, a gente tem um produto que em maio custava R$40. Em junho, ele sofreu um aumento de 15%. Ou seja, em junho, o produto passou a custar o tanto que ele custava antes, R$40, mais o tanto que ele aumentou, ou seja, mais 15% de R$40. Concorda? Então,
Se em maio ele custava 40, em junho ele passou a custar o tanto que ele já custava, mais o tanto que ele aumentou, mais 15% de 40. Quando a gente tem 15%, quando a gente fala 15% de 40, a gente está se referindo, a gente vai substituir esse de por uma multiplicação. Vai ser 15% vezes 40, combinado? Então, a gente vai ter 40 mais 15%, ou seja, 15 dividido por 100, vezes 40. Eu gosto de resolver fração, porcentagem aqui no canal, usando a fração assim. Por quê? A gente escreve a fração do jeito que a gente fala. 15% é 15 dividido por 100. Se você gostar de resolver com o número decimal, dá na mesma, é a mesma coisa. Então, você multiplicaria o 40 por 0,15, né? 15 dividido por 100 é 0,15, ok? Então, é o mesmo tipo de raciocínio. Você tem que fazer do jeito que você acha mais fácil, combinado? Então, a gente vai ter 15 dividido por 100 vezes 40 dá 6. Então, o produto em junho vai passar a custar 40 mais 6. 40 mais 6 dá 46. Em julho, esse produto que custava R$ 46,00 sofreu um novo aumento de 18%. Então, em julho, ele passou a custar os 46 que ele estava custando em junho, mais 18% de 46. É o mesmo raciocínio. 46 mais 18 dividido por 100 vezes 46 dá 46 mais 8,28. Tá? Então, aqui você poderia multiplicar o 46 por 0,18. Ok? Daria na mesma, chegaria em 8,28. Então, o produto passou a custar 46 mais 8,28, R$ 54,28. Ok? O problema quer saber quanto o produto passou a custar em julho? Não. Ele quer saber quantos por cento esse produto aumentou. O preço de julho correspondia a quantos por cento a mais em relação ao preço de maio. Então, a gente vai considerar o preço de maio como a nossa referência. O preço de maio vai ser 100%, né? E o preço de julho vai ser X%. Na verdade, a gente não vai fazer com o preço de julho, a gente vai fazer com a diferença entre julho e maio, porque ele quer saber o tanto que aumentou, né? Então, olha só, o produto passou de R$ 40,00 para R$ 54,28. Ou seja, o produto aumentou quanto? Aumentou R$ 14,28, concorda? 54,28 menos 40 dá 14,28. Como ele quer saber quantos por cento isso corresponde ao mês de maio, a gente vai considerar o mês de maio como sendo 100%. Então, R$ 40,00, que é o valor do produto em maio, corresponde a 100%. Os R$ 14,28, que foi a quantidade, o valor que esse produto aumentou, corresponde a X%. Entendeu? Então, 40 dá 100, R$ 14,28 dá X%. Resolvendo essa regra de 3, a gente vai ter X igual a 14,28 vezes 100 dividido por 40. Se você resolver essas continhas, você vai chegar no valor de 35,7. 35,7 o quê? 35,7%. Beleza? Então, essa seria a resposta da questão. Seria a letra B. Né? Em comparação com o mês de maio, que é o mês de referência, por isso a gente usou ele como sendo 100%, o preço de venda do produto em julho sofreu um aumento de 35,7%. Então, notem que ele quer saber qual é a porcentagem do aumento. Ele não quer saber qual é a porcentagem do preço de julho. Ok? Então, por isso que eu calculei aqui em relação aos R$ 14,28, não em relação aos R$ 54,28. Beleza? Se calculasse em relação aos 54,28, a gente chegaria no valor de 135,7. Ok? Para essa questão, também vou deixar o link de uma outra questão para você treinar. Vai aparecer aqui, pode ser que apareça aqui em cima também, tá bom? É só você clicar que você vai ser redirecionado para outra questão. E aí você treina esse tipo de raciocínio, ok? Vamos para mais uma questão então, a última questão deste vídeo, né? Uma caixa em formato de paralelepípedo reto retângulo possui largura igual ao dobro da medida da altura e comprimento igual ao dobro do comprimento da largura.
Sabes que o volume dessa caixa é igual a 216 centímetros cúbicos. A largura da caixa mede, então, quantos centímetros? Então, a gente tem uma caixa que é um paralelepípedo retângulo reto, ou seja, uma caixa igual a essa. O problema fala que a largura é igual ao dobro da altura. Então, se a altura da caixa mede x, quanto que vai medir aqui a largura? Vai medir o dobro da altura, né? Então, se a altura mede x, a largura mede 2x, o dobro, 2 vezes x. Depois ele fala que o comprimento, ou seja, essa parte aqui, é igual ao dobro da largura. Então, o comprimento é o dobro do tamanho da largura. Então, qual que é o dobro da largura? A largura é 2x, o dobro da largura é 2 vezes 2x, ok? Aí o problema fala que o volume dessa caixa é igual a 216 centímetros cúbicos. Como que a gente calcula o volume de um paralelepípedo retângulo reto? Basta a gente multiplicar o valor da altura pelo valor da largura pelo valor do comprimento, ok? Então, o volume vai ser x vezes 2x vezes 2 vezes 2x, ok? Só multipliquei esse por esse por esse. Ele fala que essa multiplicação é igual a quanto? É igual a 216. O volume é igual a 216. Então, 216 é igual a 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. X vezes x, x ao quadrado, vezes x, x ao cubo, né? Então, multiplicação de potências da mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Qual que é o expoente aqui? É 1. Então, vai ser x elevado a 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. X ao cubo, ok? Então, 216 igual a 8 vezes x ao cubo. Pego esse 8 que está multiplicando o x ao cubo, passo para o lado de cá. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x ao cubo vai ser 216 dividido por 8. X ao cubo vai ser 27. 216 por 8 dá 27. Então, x vai ser raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Ok? Então, a altura dessa caixa é 3. Mas ele quer saber o valor da altura? Não. Aí, você achava 3 aqui, ia lá correndo, marcar a letra B. Aí, você ia errar a questão. Ele quer saber o valor da largura. A largura mede 2x. Beleza? Então, o valor da largura, x é a altura, o valor da largura é 2x, 2 vezes 3 dá 6. Então, o valor da largura era 6. Essa era a resposta da questão, a letra C. Ok, pessoal? Para essa questão, também vou deixar o link de uma outra questão envolvendo paralelepípedos para você treinar esse tipo de raciocínio. Combinado? Por agora, vou ficando por aqui, ok? Provavelmente na semana que vem eu divulgo as últimas 10 questões desse concurso da PM do Espírito Santo, beleza? No mais, se curtiu as explicações, deixa o joinha, compartilhe o vídeo, por favor, deixe os seus comentários aqui embaixo, fala qual a questão que você achou mais difícil, a questão que você achou mais fácil. Se tiver sugestão para eu resolver uma outra prova, pode deixar a sua sugestão, que quando der tempo eu resolvo as provas mais pedidas. E se quiser se inscrever no canal, clica nesse bonequinho aqui do lado e pode se inscrever para você receber notificações toda vez que eu publicar um novo vídeo, ok? É isso, até a próxima!